Espetacular, incrível, audacioso, inventivo, acachapante. Estes são apenas alguns dos adjetivos que os críticos usaram para definir Oppenheimer em suas primeiras impressões. E eu tô aqui para falar desse filme para vocês. Eu já tive a oportunidade de assistir Oppenheimer e vamos conversar, porque tem muita coisa para conversar sobre esse filme. Nem sei se vai dar para conversar tudo aqui nesse vídeo. Mas antes, eu queria convidar vocês para assinar esse canal e ativar as notificações para a gente, construir essa comunidade e crescer essa comunidade de pessoas que amam cultura pop aqui no YouTube. E se você está assistindo esse vídeo porque chegou aqui através da minha newsletter Mala, parabéns! E eu convido todas as outras pessoas também a assinarem a minha newsletter, a Mala, que sai todas as sextas-feiras para as pessoas cadastradas, para os assinantes, vai para os e-mails dos assinantes. E a Mala também tem uma versão para os apoiadores, com textos especiais que eu escrevo sobre a cultura pop no mundo de hoje, ou até um pouco do passado, presente e futuro da cultura pop, vai para os e-mails apenas dos apoiadores. Então venha, assine e ou apoie a Mala nesse endereço que está aqui embaixo. A primeira coisa que eu queria falar sobre Oppenheimer é que é um filme do Christopher Nolan. E Christopher Nolan é um dos cineastas mais ame ou odeie dos dias de hoje. Tem gente que ama os filmes, tem gente que odeia os filmes. Eu acho que poucos cineastas conseguem essa proeza nos dias de hoje, hein? De causar tanto amor e ódio. Eu não entendo por que as pessoas têm essa relação com os filmes do Nolan, talvez porque ele tenha uma pretensão maior de fazer um cinema diferente, de arriscar, de fazer coisas diferentes, e isso, algumas pessoas podem até torcer um pouco o nariz para isso, acham de repente que ele não é um cineasta à altura da pretensão dele. Pois para essas pessoas, eu tenho uma péssima notícia. Oppenheimer é talvez o filme mais pretensioso de Christopher Nolan e, eu já digo de antemão, talvez seja o seu melhor. E claro que isso eu estou dizendo aqui de primeira, né, depois de ter visto o filme ontem e estar aqui fazendo esse vídeo hoje para vocês, mas é tanta coisa nesse filme que a gente vai ter que refletir muito mais sobre ele, vai ter que parar, pensar, deixar as ideias chegarem no lugar para daqui a um tempo a gente chegar a essa conclusão ou não, se é o melhor filme do Nolan. Alguns aspectos saltam aos olhos de Oppenheimer. O primeiro, claro, é a sua longa duração. 3 horas de filme para contar a história de um físico. No final das contas, é a história de um físico, do J. Robert Oppenheimer, físico americano de origem judia, que ficou conhecido como o pai da bomba atômica. Sim, a gente está falando aqui não só da história do Oppenheimer, mas também a história da criação da bomba atômica. E a narrativa do filme, ela de certa forma se divide e se junta nessas duas linhas, vamos dizer assim. Porque ao mesmo tempo em que a gente conhece a história do Oppenheimer, a gente entende por que ele foi convidado para chefiar o tal projeto Manhattan, o Manhattan Project, que foi a criação da bomba atômica ainda lá na Segunda Guerra, que os americanos diziam que seria uma forma de acabar com a guerra. A ideia inicial, todo mundo sabe, era soltar a bomba atômica nos alemães, nos nazistas. Mas aí os nazistas se renderam e eles ficaram ainda. O que a gente faz agora? Foi quando o Japão entrou na guerra e o resultado a gente bem sabe. Mas apesar da longa duração do filme, uma característica dele, e eu acho que é um grande mérito do roteiro e principalmente da direção do Christopher Nolan, é trabalhar com cenas curtas. Então, o tempo todo, os planos, as cenas que a gente vê ali parecem fragmentos de uma cena maior. A impressão que dá é que ele filmou, sei lá, 10 horas de filme e comprimiu em 3, pegando exatamente aquele fragmento que interessava para a cena ficar
para a gente poder entender a história, né? E essa coisa de entender a história também acho um puta mérito de Christopher Nolan, da direção e principalmente da montagem do filme. Desde já, eu acho que esse filme vai estar indicado para vários Oscars, tá? A montagem do filme é hábil em conseguir fazer essa viagem entre passado e presente, porque a gente o filme todo é ambientado não só na história, a gente vê a história do Oppenheimer desde quando ele era estudante de física, até passar para professor, até virar um dos grandes físicos do momento, mas ao mesmo tempo a gente vai vendo uma audiência no Senado com o almirante Lewis Strauss, que está ali para ser confirmado como parte do então governo americano. E a gente vai vendo também uma audiência com o próprio Oppenheimer, ele se explicando, ele passando por uma espécie de sabatina sobre as suas possíveis atividades comunistas e é uma espécie de caça às bruxas. Aí a gente já está na época da Guerra Fria. Assim, eu acho desnecessário avisar que esse filme vai sim conter spoilers. Esse vídeo aqui vai sim conter spoilers, porque eu acho necessário a gente falar bastante da história, ainda que a história do Oppenheimer esteja por aí. Muita gente pode até achar que essas cenas curtas que eu falei, que compõem o todo do filme, por vezes trazem diálogos um tanto quanto infantis, um tanto quanto simples. Para não dizer infantis, vou trabalhar com simples. Mas, na minha concepção, é aí que mora também um dos grandes acertos desse filme. O filme não tem um tema muito simples, né? Porque ele trabalha, a gente está trabalhando com física quântica, com mecânica quântica, como eu aprendi vendo esse filme. Então, que é toda a história de como foi construída a bomba atômica. Então, para um leigo entender toda essa história da física quântica, tudo o que era necessário para que a bomba atômica fosse feita, eu acho que o Nolan realmente precisava transformar isso tudo em algo palatável, e ele conseguiu, né? A parte de física, para quem não entende física, e eu acho que vai ser a grande maioria das pessoas que vai ao cinema, é extremamente palatável e você sim acaba por entender como é que eles chegaram naquela concepção do que seria a bomba que foi lançada lá em Hiroshima e Nagasaki. A parte disso, a história por isso que eu digo que as coisas estão conectadas, né? A história do Oppenheimer levou a isso, né? Do Oppenheimer e de todas as pessoas com quem ele conviveu, com quem ele aprendeu a conviver, principalmente físicos. Tem Albert Einstein no filme, né? Só pra gente falar de um físico famoso, talvez o mais famoso de todos, né? Mas tem vários outros personagens que são personagens reais que estão no filme. Isso era talvez, nas mãos do Nolan, um problema. Porque como você colocar tantos personagens no filme sem que a gente ficasse confuso? Mas espera aí, esse é aquele cara ou é aquele outro cara? Como ele resolveu isso? Colocando gente famosa. E eu acho que aí também está um outro grande acerto de Oppenheimer. Só para vocês terem uma ideia, eu vou citar alguns nomes do elenco que podem até ter passado batido para vocês. A gente tem o Matt Damon, a gente tem Emily Blunt, Florence Pugh, claro, o Cillian Murphy, né, que é o Oppenheimer. A gente tem o Ben Safdie, a gente tem o Rami Malek, o Kenneth Branagh, o Robert Downey Jr., que é o principal antagonista ali da história. O Gary Oldman, que quase que eu passei batido no Gary Oldman, que faz papel do presidente Harry Truman. O Josh Hartnett, o Casey Affleck e o Matthew Modine. Muitas caras conhecidas que facilitam a identificação, e todos eles muito bem caracterizados, um muito diferente do outro, que facilitam a identificação. E o Nolan utiliza de um recurso também que para muita gente pode parecer estranho, mas para mim funcionou, que é aquele recurso de quando dois personagens estão conversando e citam um terceiro, às vezes ele coloca um frame, uma ceninha do rosto daquele terceiro.
pra gente se lembrar, pra gente identificar. Ah, peraí, é esse cara, né? Isso facilita a compreensão da história, que não é uma história simples de compreender, mas a habilidade do Nolan, não só no roteiro quanto na direção, transformou isso tudo, sim, numa história fácil de compreender. E aí, falando da história propriamente dita, eu acho que o cerne dessa história e do livro até, que é um livro de 600 páginas, do qual o roteiro foi baseado, é o dilema do Oppenheimer. O J. Robert Oppenheimer foi o pai da bomba atômica, mas o tempo todo do filme a gente se depara com questões morais. Não só a gente toma a frente dessas questões morais na pele do Oppenheimer, quanto a gente questiona também várias dessas coisas. Então, a gente entende que o Oppenheimer queria chefiar esse projeto, porque era sim um projeto para a física mundial importante, né? Mas ele, desde o início, mostra suas preocupações em que esse projeto, que isso se transformasse numa arma de destruição em massa, como se transformou. E mesmo depois que a bomba atômica ficou pronta, ele demonstrou suas preocupações, e eu acho que muito por isso ele foi caçado, né? Houve essa caça às bruxas, e de certa forma o filme quer recuperar um pouco essa história do Oppenheimer e mostrar que ele tinha uma verve pacifista, apesar de tudo, apesar de ter construído a bomba atômica, apesar de ter... Ele não lançou a bomba atômica, diga-se de passagem, isso está muito claro no filme, foi o governo americano, ele diz isso com todas as letras no filme, que entreguei, agora quem faz isso é o exército. Mas a gente vê no rosto dele, e aí louve-se a interpretação magistral do Cillian Murphy, a gente vê isso no rosto dele. A gente entende que ele está num conflito, né? É um conflito que vem se desenvolvendo desde o início, desde quando ele foi contactado. Mas espera aí, eu vou construir isso, mas isso é importante. Eu vou me tornar um físico famoso, como se tornou, não é? Mas eu vou construir uma arma, né? A gente pode questionar vários momentos, e eu acho que o filme é construído para isso, para a gente questionar a personalidade a gente questionar o que o Oppenheimer fez, né? Ele deveria ter aceitado, mas se ele não aceitasse, iam fazer de qualquer jeito, né? Os Estados Unidos iam achar um outro físico para chefiar, iam colocar, porque era uma coisa que eles iam fazer. Então, por que ele não fazer? Ele que teoricamente era a pessoa mais bem preparada para isso, por que ele não assumir, né? Mas a gente entende, a gente vê, e o filme também é muito hábil nisso, que ele está o tempo todo em conflito perante aquela situação que é colocada para ele não só pré, mas durante a confecção da bomba atômica e até pós, em tudo que aconteceu. Tem uma cena, que é a cena em que o presidente Truman aparece, em que ele manifesta para o presidente a sua preocupação em que aquilo fosse transformado em uma guerra fria, que foi exatamente o que aconteceu. E é curioso que esse filme começou a ser feito em 2021, mas é muito curioso como ele foi lançado agora, em 2023, quando a gente está em guerra, né? Rússia e Ucrânia, e vivendo constantemente sob a ameaça de uma possível guerra nuclear, né? Ainda que isso seja uma questão mais complexa, mas enfim, existe uma possibilidade de um dia um desses países soltar um míssil nuclear no outro, e é muito curioso que a gente esteja vivendo isso agora e vendo nas telas retratado não só a vida do Oppenheimer, mas esse conflito colocado para a gente da existência de ogivas, de mísseis, de armas nucleares hoje no mundo. Sobre o elenco, eu não tenho nada a dizer dele, além de que elenco espetacular, né? Alguns se destacam mais do que os outros, em especial, eu vou colocar o quarteto. O Cillian Murphy, vivendo o Oppenheimer, o Robert Downey Jr., vivendo o General Strauss, e as duas mulheres, a Florence Pugh, vivendo uma amante do Oppenheimer, e a Emily Blunt vivendo a esposa dele. Esse quarteto, eu ficaria muito surpreso se não fosse indicado ao Oscar no ano que vem. Pode ter certeza que desse quarteto,
né? Eu acho que os 4 estarão lá, mas qualquer combinação desses 4 também tenho certeza que vão estar. Algum desses 4 vai estar no Oscar do ano que vem, em especial o Cillian Murphy. E o Robert Downey Jr., que talvez seja o primeiro papel importante dele depois do fim da sua existência como Tony Stark na Marvel. Aliás, coincidência, eu estava assistindo ontem à noite Vingadores Ultimato, estava reprisando um desses canais aqui, assisti, e mais uma vez eu fiquei impressionado com aquele filme, principalmente com o que o Robert Downey Jr. conseguiu fazer com aquele personagem. Mas isso é só um parênteses. Eu acho que o Robert Downey Jr. é o primeiro filme importante dele depois da Marvel, e ele tá tão bem que ele rouba todas as cenas em que ele aparece, assim como a Florence Pugh, que tem uma participação muito curta, ela deve aparecer menos de 20 minutos no filme, mas ela também rouba todas as cenas em que ela aparece. Agora, o filme é do Cillian Murphy, e o roteiro, eu estava lendo sobre o roteiro do Oppenheimer, ele é o Christopher Nolan, que é o autor do roteiro, optou por escrever esse roteiro, e o próprio Matt Damon disse que foi a primeira vez que ele viu um roteiro dessa forma, em primeira pessoa. Então o roteiro não foi escrito Oppenheimer abre a porta, foi escrito eu abro a porta. É como se o Oppenheimer estivesse escrevendo aquela história, estivesse escrevendo aquele roteiro. Isso deixa muito claro quais eram as intenções do Christopher Nolan ao fazer esse filme. O filme é o ponto de vista do Oppenheimer, e nós vamos acompanhar a jornada do Oppenheimer, jornada do herói, você pode questionar, em busca da sua verdade. Mas o filme também é muito hábil, vocês já repararam quantas vezes eu falei isso, né, de que o filme é muito hábil, em separar as coisas. As cenas que eu disse da tal confirmação do Strauss como membro do governo, essas cenas são em preto e branco, e a gente demora um pouco para entender o porquê, mas agora ficou muito claro na cabeça, porque estas cenas são sob o ponto de vista do Strauss. Então, quando a gente está vendo essas cenas em preto e branco, elas são sob o ponto de vista dele. O resto todo do filme é colorido sob o ponto de vista do Oppenheimer. Então, até nisso, o Nolan tem a habilidade de conseguir nos fazer entender como é que as coisas estão sendo feitas. Eu acho que essa altura do campeonato já deu para vocês perceberem que eu gostei bastante de Oppenheimer. Talvez, estamos aqui em julho de 2023, talvez esse tenha sido o filme de 2023 que mais me impressionou até agora. Tem muitos outros para vir aí ao longo do ano, mas eu acho que esse filme vai acabar estando na minha lista de melhores do ano. E eu queria terminar falando de um aspecto técnico. O filme foi filmado em IMAX, e o Christopher Nolan bombardeou a imprensa com essa informação, com o pedido para que você assistisse esse filme na maior tela possível. Aquele pedido que eu sempre faço, o Christopher Nolan sim pediu para que vocês assistam esse filme na maior tela possível. E tem várias histórias, né, do filme. Tem alguns cinemas em 70mm e IMAX que vão exibir o filme como ele foi concebido. Só poucos cinemas no mundo vão poder exibir o filme dessa forma, porque o Christopher Nolan, assim como o Tom Cruise, que eu falei no vídeo passado do Mission Impossible, né, do Missão Impossível, eles são pessoas que se preocupam com o cinema. Eles não estão preocupados com a telinha, eles não estão preocupados com o streaming, eles estão preocupados com a sobrevivência do cinema. E Oppenheimer é cinema. É cinema, é diferente, não é filme. Não é um filme para você, de novo, não é um filme para você assistir no celular. Não é um filme para você assistir na telinha do computador. É filme para você ver na tela do cinema. E eu acho interessante como ele filmou tudo em IMAX, porque o IMAX, a prenúncia do IMAX é você filmar cenas grandiosas, né? Cenas abertas, sei lá. Ele mesmo já filmou Dunkirk, por exemplo, aquelas cenas de avião, porta-aviões, né? O IMAX, ele prenuncia isso, né? Grandes cenas, grandes planos. O Nolan filma quase que o filme todo é muito fechado. Os planos são muito fechados. Ele usa o IMAX em prol de uma forma diferente, como eu particularmente nunca tinha visto.
né? Ele usa o IMAX com planos fechados. Às vezes você imagina uma câmera IMAX trabalhando em prol dos planos fechados. E quem gosta de cinema vai ao cinema e percebe essa diferença. Às vezes ele perde o foco. Tem cenas que eu ficava impressionado. Caramba, ele perdeu o foco. Mas não é porque ele perdeu o foco. É porque o foco está num determinado plano e o personagem vai e volta. O foco está aqui, né? E o personagem vai e volta, ele não corrige o foco. Ele deixa o foco aqui em prol da cena, em prol da performance. E isso não é um defeito, não é um defeito da fotografia. Isso é algo pensado, é uma estética que você pode não gostar, mas me agradou bastante. Ver que a coisa foi pensada dessa forma e a gente vê muito, até nas cenas abertas, o foco muito nos personagens, inclusive até nos planos abertos mesmo, o foco nos personagens, nos rostos, nos planos americanos, às vezes, com o fundo desfocado, como o meu fundo aqui está um pouco desfocado. Né? Então é isso, é uma utilização do IMAX de uma forma nova, IMAX 70mm, de uma forma nova, e o Nolan, de certa forma, está virando para o cinema e dizendo, olha, o IMAX não precisa ser utilizado só dessa forma, você pode fazer um filme para IMAX de outra forma. E ele, de certa forma, abriu essa porteira e vamos ver o que vem na sequência. Então, eu disse aqui durante esse vídeo várias vezes a frase Christopher Nolan foi hábil. E é isso. É um filme espetacular e eu me junto a todas aquelas pessoas que eu falei no início. É um filme espetacular, é um filme que impressiona. Talvez a única coisa que possa ser dita, né, do filme é a longa duração dele. Algumas pessoas podem achar um filme muito longo. Eu não achei. Eu achei que o ritmo, as cenas curtas, as interpretações, a história densa e complexa colocada ali nessas 3 horas, eu acho que foi até pouco. Eu sou um grande crítico, às vezes, de obras grandes, principalmente de séries que não precisam de 12 episódios para contar aquela história. Eu acho que Oppenheimer precisaria até de um filme maior. Se fosse um filme de 4 horas, talvez não fosse tão ruim assim. Poderia ter 4 horas que eu assistiria. Então é isso, eu quero saber o que você achou de Oppenheimer, quais as suas impressões do filme. Conta pra mim aqui nos comentários desse vídeo, ou aqui nos comentários da Mala, se você tá vendo esse vídeo via newsletter Mala. E não esquece de assinar o canal, curtir o canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo, dê um like aqui nesse vídeo, ok? Comente esse vídeo, compartilhe com os amigos e assine a newsletter Mala para a gente conversar mais sobre Oppenheimer, sobre cinema, sobre cultura pop, sobre entretenimento lá na newsletter Mala e, claro, aqui no meu canal no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.